Olá, amigos e amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos no mês de setembro, daqui a pouco aí chega a primavera, as coisas começam, né, a retomar o ritmo normal, digamos assim, da nossa vida. E aqui estamos com 3 integrantes daquele chamado grupo de risco, né, que esse ano, né, Vilmar Govinati, meu parceiro aqui, este ano, os idosos que já têm 2 desafios na vida, o inverno e agosto, tiveram 3, inverno, agosto e corona. Já passamos 2, o corona estamos passando. Parabéns, hein? Estamos passando e passando com sucesso, isso que é importante, né? Passando com saúde. Aliás, saiu uma notícia interessante hoje, que a população do Rio Grande do Sul está realmente avançando na idade. Ou seja, nós estamos, digamos assim, somos os jovens da nova geração. É verdade. Aliás, isso é importante o seguinte, né? Porque tempos atrás, a mulher, que hoje está no mercado de trabalho, né? A mulher tinha muito mais produtividade na cama do que na economia. Hoje inverteu, a mulher está mais na economia do que na cama, ela tem baixa produtividade, o que significa dizer, a mulher está ganhando muito menos filhos. Eu sou de uma família que tinha 9 filhos, né? Aí depois, eu tenho 3, tem irmão meu que tem 1. Então, isto muda, né, o perfil do ser humano, quer dizer, né? E nós somos hoje, o estado, o Rio Grande do Sul é o estado hoje de maior contingente de idosos. Isso se deve à questão toda ela genética e tal, mas a alimentação, nós temos origem, por exemplo, originário muito de italianos e tal. Tu é italiano, né? Eu sou italiano. Que temos nós um estamos representante imitando a Europa lá da verdade. década de 60 e 70, as pirâmides etárias que eram invertidas, né? Bom, então com esses 3 velhinhos aqui, estamos começando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana, e o espaço inicial do programa, a tradição é começar com o nosso Conversando sobre Contabilidade. E aí, Vilmar, temos o nosso grande escritor, palestrante, eu diria contador. Que dá gosto ter um D'Agostinho na bancada, né? Ah, não, essa eu não esperava. O que tu acha? Mas acontece que rima, né? É poético. Ele dá gostão, então. Ele está gostando. Mas realmente uma honra sempre ter o Salésio D'Agostinho, professor, contador, e que traz sempre para nós aqui grandes orientações. Aliás, Silvio, tem uma que não é barbada para ele hoje, viu? Mas ele sempre tem as perguntas que mandam para o Salésio é porque é a dimensão do cara, a grandeza do cara, então tem que ser troço também, né? Tem a mesma grandeza, a pergunta e a resposta. Salésio, esta pergunta aqui, ela realmente vem com, olha, tu vai ter que te puxar, viu, Salésio? É do Ângelo Florentino, o Ângelo Florentino é catarinense, ele é de Capivari de Baixo, de Santa Catarina. Ele é estudante de contabilidade e, pelo jeito, é um grande estudioso e membro do grupo Doutrinas Neopatrimonialista. Ele diz o seguinte, tem algumas dúvidas. Lendo algumas obras de contabilidade e de medicina, surgiu a ideia de formar um catálogo de desequilíbrio patrimonial, ou melhor, desequilíbrios patrimoniais com causas, sintomas e tratamento. A questão é que não encontrei, diz o Ângelo, eu não encontrei bibliografia para formular isso de forma precisa. Além disso, mesmo que conseguisse formular, não sei como deveria publicar isto. Podes me dar algumas dicas? Está aí o desafio, sabe? Barbada. Barbadinha. Para ele é barbada, né? Não, nossa, é uma pergunta muito importante, tá? Porque foge daquela linha do pragmatismo, do fazer, e entra na linha principal do contador, que é estudar causas e seus efeitos, tá? E é exatamente essa é a linha do neopatrimonialista, em que ele se preocupa não em fazer, mas sim saber as consequências do que aquilo, né, do que a gestão, do que o gestor praticou, ou seja, praticou pela ação ou deixou de praticar pela sua omissão. Não é isso? Então, o que acontece, Ângelo? Essa tua pergunta vai exatamente ao encontro desta filosofia, desta teoria do neopatrimonialismo. Estudar as causas. Por que determinada pessoa jurídica, né, tem problemas e outras não? Então isso é muito importante e se tu conseguires alinhar para esse caminho e começar a desenvolver esta tarefa, esse trabalho, certamente nós vamos ter um salto de qualidade e o profissional contador vai ser visto de forma diferente, ok? E é exatamente parabéns por focar esta linha de estudar as causas, né? Então, o que acontece?
Você sabe muito bem, né, que o contador é o médico das pessoas jurídicas, não é isso? Então, o médico... Quando a gente diz o médico da pessoa jurídica, é porque a sociedade sabe qual é a função do médico. Diferentemente do contador, se perguntar para a sociedade para que serve o contador, certamente ela tem dúvida. Né? Então, quando a gente diz, olha, o contador é o médico da pessoa jurídica, porque sabe que o médico cuida das pessoas naturais, né? E o contador cuida da saúde das pessoas jurídicas. Ora, então o que é que acontece? Esse teu livro, essa tua cartilha, esse teu catálogo de desequilíbrio patrimoniais, o que é que acontece? Tu vai começar a estudar o quê? A queixa. Primeira queixa. O gestor começa a se queixar de problemas que a pessoa jurídica tem. Não é isso? Olha, se ele se queixou, que é o sintoma, quer dizer, a queixa, na verdade, é o sintoma, não é isso? Se tu tem dor no estômago, tu vai ao médico e diz, olha, doutor, eu estou com dor no estômago. Aí o médico vai lá e examina, né? Então, a mesma coisa acontece com o gestor. Olha, eu não consigo pagar as minhas contas. Então, o contador tem o quê? Que também examinar o corpo da pessoa jurídica. E você sabe muito bem que o corpo da pessoa jurídica são as demonstrações contábeis. Nós já vimos isso aqui, né? Então, aí apresenta as demonstrações contábeis e o contador examina, não é isso? Aquela base para verificar a causa, né? Para verificar por que aquilo aconteceu. Então, o teu catálogo vai começar o seguinte: a queixa. Depois, tu examina as demonstrações contábeis, aponta o quê? Aponta as causas que deu aquele problema. E depois tu diz como é que deve ser tratado. Então, é um catálogo importantíssimo isso. Então, começa no seguinte. Então, você começa a alinhar as queixas. Não consigo pagar minhas contas em dia. O que é que eu faço, contador? Aí o contador examina as demonstrações contábeis e constata por que ele não consegue pagar as contas em dias. Então, ele aponta, ele examina e diz, olha, tu não consegue pagar as contas em dias, por quê? Porque tu está comprando mais do que a tua necessidade. Olha aqui, ó, se tu vende X mil por mês, como é que tu estás comprando Y por mês? Tu está comprando mais do que a necessidade. Ora, tu compras a mercadoria e pagas em X dias, e tu estás vendendo e paga em Y dias. Ora, se tu tens um capital de giro de X mil reais, esta defasagem entre compra e venda e quantidade vai lhe dar problema de capital de giro. Então, com isso, tu estás tendo problema em pagar os teus compromissos. E aí, então, tu vais o quê? Aplicar o tratamento. Aí tu vai dizer, olha, para resolver esse problema, tu vais ter que começar a comprar com um prazo maior, tu vais ter que vender para receber num prazo menor e tu vais ter que vender menos. Ou seja, porque se tu venderes menos, tu vai precisar comprar menos. E comprando menos, como a diferença do prazo entre compra e venda, né, vai estar, né, ajustando esse giro, tu vais o que? Ajustar aquilo que tu tens, que é o teu capital de giro. Então, aí tu dá os tratamentos. Então, passa a ter um catálogo, uma cartilha. Outra queixa lá, que é normal acontecer, olha, eu tenho problema de captação de recurso porque os investidores não querem aplicar na minha empresa porque eu não dou o retorno desejado. O meu lucro é insuficiente para remunerar o capital do investidor. Muito bem, então essa é a queixa. Aí tu faz o exame e verifica por quê. Não é isso? Acontece que o teu custo fixo está muito além da necessidade, com isso tu estás vendendo menos para recuperar o capital fixo. Enfim, o custo variável também é desproporcional ao preço de venda, ou tu estás produzindo menos ou mais. Então, com base em toda essa análise, aí tu aplica o tratamento. Ora, ô Ângelo, meus parabéns, se tu conseguires alinhar, fazer este catálogo, tu podes ficar certo que vai ser um sucesso absoluto. É os livros esse de cabeceira que a pessoa tem, como é que é a erva que cura, não é isso? Aqueles livros populares. Então, no momento que tu editares este catálogo de desequilíbrio patrimoniais, justificando queixa, causa e tratamento,
ou tu vai ser um sucesso total, e é isso que nós precisamos. Os gestores têm que entender que vender água dá dinheiro, tem que saber quanto custa e o quanto ele tem que vender. E se que ele quer vender à vista ou quer vender a prazo, ele tem que saber, se vai vender a prazo, ele tem que ter capital de giro. E o capital de giro, o capital próprio dele, tem que ser compatível com aquela quantidade que ele está disposto a vender. Não adianta querer vender mais do que tem. Muitas empresas quebram por uma única razão, porque acha que vender mais é que vai ganhar mais. Não é. Nós temos que vender de acordo com a nossa capacidade. Nós temos que correr de acordo com a nossa capacidade física. Nós não podemos correr mais do que aquilo que nós podemos. Que legal, aqui. Então eu aprendi que, às vezes, vender menos significa ganhar mais. Não tenha dúvida. E esse período agora de pandemia, muitas empresas se ajustaram de acordo com esta necessidade, porque vendeu menos, estão ganhando muito mais do que ganhavam antes, porque reduziram a sua margem de comercialização. Aprendeu o que é certo. Aliás, eu me lembro que quando o John Kennedy faleceu, entrou no lugar dele Lyndon Johnson. Eu tenho um livro sobre o Lyndon Johnson, e ele dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Ele dizia assim, ó, ao governante, ao gestor público, cabe fazer o certo. A questão toda é saber o que é certo. Exatamente. Ele sempre dizia isso, e foi um presidente que depois se reelegeu e tal, e acabou fazendo nos Estados Unidos aquela chamada grande sociedade, que na verdade foi um plano Marshall dentro dos Estados Unidos, né? Salésio, obrigado pela tua presença. Um grande abraço e até próximos dias aí. Até os próximos dias. Tá? Parabéns, Salésio. Nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, e agora, o que será do emprego, do trabalho? Haverá, sem dúvida, mudanças, mas renovação é da natureza humana. Portanto, prepare-se para mudar conceitos, reconsiderar avaliações, enfrentar o que será a nova realidade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, entendeu? É uma verdade bíblica. O princípio de Darwin continua atual e assim será. Quem vence a batalha da vida não é o mais forte, mas sim o que melhor sabe se adaptar às circunstâncias da vida, que são mutáveis. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. O complexo de Gabriela, lembra? Ele te leva para o fundo do poço. Acredite, mude e tenha uma nova vida. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, estamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento, oferecimento de Coperpua, crédito cooperativo para municipários, sede própria da Coperpua, ali na Alberto Bins 325, nono andar. O telefone está aí para vocês, ó, 3284-2600. E IES Manutenção Predial, que executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios, sejam residenciais ou comerciais, então com fornecimento de instalação de equipamentos em geral. Quer dizer, faça um contato, tá, o telefone, e um contrato de manutenção global com a IES Manutenção Predial. E Nardon Inase, auditores e consultores, 60 anos, né? Gerando resultados e credibilidade para seus clientes aqui no Rio Grande do Sul também e na América Latina.
Vilmar Govinats, que estamos recebendo uma autoridade médica também aqui. Uma grande autoridade médica e um grande amigo, o Silvio Lopes, o Dr. Marcos André dos Santos. Foi uma pessoa que eu conheci, então vou dar esse depoimento pessoal. Faz uns 3, 4 anos, mais ou menos, por uma situação de um abscesso que tive. E eu posso dizer que ele salvou minha vida, viu? Foi um excelente cirurgião na minha situação. É um excelente cirurgião oncológico, trata cabeça e pescoço, especificamente. E agora o Dr. Marcos está assumindo um novo desafio, que é a direção de comunicação da Amhiggs. Associação Médica do Rio Grande do Sul. Isso. Uma grande história tem a associação. Eu posso dizer, eu estava conversando com o doutor aqui, que eu trabalhei na Amhiggs. Muita honra. Criei até o setor de comunicação. Marcos, onde o Silvio não trabalhou? Marcos, que prazer em tê-lo aqui, viu? O prazer é todo meu, eu agradeço muito o convite, né, para estar aqui com vocês hoje. É uma honra imensa poder participar aqui do programa. E aí, Govinats? Pois então, doutor Marcos. Doutor Marcos, ele tem várias outras funções. Além de ser o cirurgião, ele também é do corpo docente da UBRA, né, doutor Marcos? Atende a Universidade Federal de Santa Maria. Como é que tu dá conta do recado e mais essa função agora na Amhiggs? Olha, Vilmar, nós todos somos movidos a desafios, né? Então, a gente vai adequando os horários e vai... Às vezes nem eu sei como eu vou conseguir. Estou conseguindo resolver, né? Mas as coisas, felizmente, estão andando muito bem, né? Nós vamos falar, Silvio, primeiro sobre a questão lá, etc., do trabalho profissional do doutor. Mas, para o final, vamos deixar um desafio. Sabe que ele tem um hobby que tem muita afinidade, tem muito a ver comigo, que é motocicleta. Né? É uma grande paixão. Que legal. Mas, então, nós médicos, nós nos preparamos, na grande maioria de nós, na universidade, para sermos médicos, para atendermos pacientes. Porém, quando a gente sai da universidade, a gente acaba descobrindo que a medicina tem outras nuances e a gente começa a se deparar com as instituições médicas, que é o CREMERS, que hoje eu faço parte lá como conselheiro, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, que é a Amhiggs, que tivemos agora a honra de sermos escolhidos pelos nossos colegas para estarmos na frente do departamento da diretoria de comunicação, e o Sindicato Médico, né, que são os 3 pilares hoje que apoiam a medicina. Faz parte das 3 instituições? Não, do Sindicato Médico não. Mas do CREMERS, da Amhiggs, sim. E da Amhiggs, agora sim. Da Amhiggs, né? E à medida que se faz necessário tentar modificar algumas situações, nós temos 2 opções: ou nos ficarmos acomodados e esperarmos que os outros façam, ou nós irmos buscar essas mudanças. E acabei nos últimos anos começando a pensar um pouco mais sobre isso, né? Quando surgiu a oportunidade, então, de constituirmos uma nova chapa para entrar no Conselho Regional de Medicina e agora uma nova chapa para a Associação Médica do Rio Grande do Sul. Nós vivemos momentos de grandes mudanças, né? Não só na política nacional, mas nas políticas de saúde também. Então, essas instituições, há muito tempo, elas vinham mais ou menos sendo comandadas, né, de uma mesma forma. Então, também vamos ter que pensar em modificar isso. E é o que nós estamos tentando fazer. Com certeza terá um êxito nisso. Doutor, já que o senhor tem esse envolvimento todo com a política médica, que na verdade a política é do ser humano, né? Aristóteles dizia, nós somos um ser político, econômico e tudo, né? Mas na verdade, assim, eu gostaria de saber a sua opinião rapidamente, assim, en passant, sobre como o senhor avalia a administração desta peste no Brasil e no Rio Grande do Sul especificamente. Olha, a Covid-19, ela é uma doença nova, né? Nós não conhecemos ela tão bem assim. Tudo que se possa falar de administração das políticas de saúde em relação ao Covid-19
são baseados em conhecimentos ainda muito ínfimos. Não tem uma base fundamentada. Ainda. O que acontece? A gente vê que os gestores eles estão tentando se basear, logicamente, já com as experiências de outros países que já passaram por isso antes de nós, alguns meses antes, e pelo que está acontecendo aqui. Então, não tem como a gente afirmar com convicção que o que está sendo feito hoje é a melhor maneira ou a pior maneira. A gente percebe que a pandemia ela também está sendo muito politizada, né? O que é lamentável isso. Se vê que existem grupos muito bem intencionados defendendo opiniões opostas. São opiniões baseadas em alguns critérios científicos que vêm surgindo, né? Então, não se pode hoje afirmar quem está certo ou quem está errado. Isso nós vamos saber daqui a algum tempo. Com certeza. Né? O que se espera, é lógico, é que os gestores de saúde estejam buscando o melhor para a nossa população, não baseado nos seus interesses pessoais políticos, e sim, né, no interesse da população. Isso seria o ideal, né? Bom, o senhor vai assumir agora em seguida, eu acho que é no mês que vem, né, doutor Marcos, a diretoria de comunicação da AMRIGS. A Associação Médica do Rio Grande do Sul não é uma entidade apenas de lazer, pelo contrário, uma entidade associativa que faz muito pelo médico, que faz muito pela sociedade. Ela tem lá os departamentos e tal, e ali os médicos se reúnem, debatem. A AMRIGS tem um centro de eventos maravilhoso, um centro de eventos, e eu acho que a AMRIGS está num momento, o senhor falou na questão da comunicação, de fazer o novo, né? A AMRIGS está no momento de ela se inserir um pouco mais nesse contexto todo, porque hoje a comunicação é fundamental. A classe médica, me lembro muito bem, doutor, quando comecei lá na AMRIGS em 75, doutor Arre Greff, saudoso Arre Greff, depois foi presidente do DINAMPS, doutor Hans, que era diretor de normas, doutor Ginter, que era diretor administrativo e tal, o Balbinotti, né, que era diretor de comunicação da AMRIGS, Moacir Balbinotti, e vários médicos. Então, lá já se debatia essa questão da inserção da entidade e dos médicos na mídia, porque muitas vezes o médico é mal interpretado, a função. E os próprios médicos, por orientação das instituições naquela época, ele tinha muito medo, por exemplo, de dar uma entrevista. Eu me lembro assim que era difícil, né? Eu trabalhava na Rádio Guaíba, no Correio do Povo e tal, tinha um programa de rádio na Guaíba e tu conseguir um médico para entrevistar era muito difícil. Havia aquele cerceamento, não um cerceamento, mas uma forma de proteção. Hoje não, o médico está na mídia, muito bom, graças a Deus o médico está passando essas informações, o médico se libertou um pouco disso. Qual é a sua assim, estratégia? Claro que o senhor vai assumir agora, mas o senhor tem algumas coisas que o senhor pretende implementar na direção de comunicação da nossa Associação Médica do Rio Grande do Sul? Pois é, nós ainda estamos tomando pé da situação, né, de como é que funciona lá o departamento de comunicação. Mas tem algumas coisas que são bastante claras, assim. A gente percebe que a AMRIGS, nos últimos anos, ela é como se ela estivesse um pouco apagada. A gente não vê... Eu observo também. A gente não vê o protagonismo da AMRIGS, né, dentro. Por exemplo, os senhores me perguntaram a respeito da política de saúde em relação ao Covid-19. Até aqui a gente não viu a AMRIGS se manifestar junto. Talvez até tenha feito alguma ação, porém isso não veio a público. Não saiu para fora, né? Pelo menos nós não tomamos conhecimento. Né? Então, a AMRIGS ela precisa retomar o espaço, né, que é dela na saúde do nosso Estado. Então, a AMRIGS ela precisa do protagonismo, né, dentro da saúde do Estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai tentar, logicamente, buscar esse protagonismo da AMRIGS. Fazer com que a AMRIGS apareça de novo, tome o seu espaço dentro da saúde do nosso Estado. Aliás, até porque isso é uma aspiração dos médicos. A gente conversa muito com médicos, né? Isso, aqui vem muitos médicos profissionais. E os médicos, eles dizem exatamente isso. Não só, claro, o CREMERS tem uma outra função, o CIMERS tem outra, e a AMRIGS tem também, cada uma delas tem uma ação complementar uma da outra, né? Exato. Mas todas elas giram em torno da figura do médico, que é uma figura fundamental do processo todo, inclusive, de saúde pública do país. Então, por isso, parabéns ao senhor aí que tem essa visão, né? Que eu acho que a AMRIGS tem que agora, né?
dar um empuxo maior assim e mostrar que realmente ela é uma entidade que ela está preocupada realmente e vai fazer esse protagonismo, né, Vilmar? Aí o Dr. Marcos tem um desafio muito grande, que é justamente esta ponte entre tudo que acontece dentro da Manriques e que seja divulgado para fora da Manriques, para a sociedade em geral, até para a própria comunidade médica. Mas, Silvio, nós estamos encaminhando para o final e eu quero perguntar para o Dr. Marcos André dos Santos como é que estão as viagens dele de motocicleta, porque ele tem feito aventuras fantásticas. Ele foi para o deserto de Atacama, ele foi para a Amazônia, né? E essas viagens... Bom, agora com a pandemia pararam um pouco, mas é um grande hobby que tu tens, né, Marcos? O motociclismo é uma grande paixão, né? E sempre que a gente pode, sobe na moto e faz alguma coisa. As tuas atividades, tirar um tempo. É um problema, né? Não, é essencial. É a minha terapia. Né? Quando a gente está na moto, o Vilmar é motociclista também, né? Sabe bem disso. Quando a gente está na moto, né, os problemas ficam para trás e a gente tem que ter a atenção focada ali, né? Porque qualquer erro, qualquer desatenção pode se tornar uma tragédia, né? E como médico, tu tens, obviamente, um aconselhamento muito grande para dar para esse pessoal que anda de moto, né? Ah, com certeza. Quem anda de moto... Tem uns loucos aí que o senhor precisa conversar bem, né? Certos caras aí que... Quem anda de moto... suas recomendações. Eu sigo as orientações do Marcos. Quem anda de moto é equipamento adequado, atenção redobrada e, se possível, de preferência, um bom curso de pilotagem. E um espírito aventureiro também, né? Não é fácil, né? Aliás, o doutor faz mil e uma coisas e tem esse tempo para isso, administra bem a vida. Eu nunca esqueci o meu sogro, uma certa vez, disse, olha, quando você quiser que alguém faça alguma coisa para você, procure aquela pessoa que está mais ocupada. Essa tem tempo para fazer. Quem não faz nada, não tem tempo para nada. Doutor, foi um prazer, uma honra muito grande tê-lo aqui como convidado do programa, né? Espero que o senhor tenha realmente sucesso lá na Manriques, na administração da Manriques. A Manriques faz parte da minha história. Eu praticamente comecei a minha vida profissional fora do meio de comunicação, trabalhando numa entidade do porte da Manriques, que é importante para a sociedade gaúcha e brasileira. Então, eu desejo muito sucesso para o senhor. Conta conosco, né? Alguma coisa, se eu quiser, o senhor está entrando nesse meio, aí nós somos da comunicação. Dia 17 de outubro é a posse, né? Posse dia 17 de outubro. Depois tem que vir aqui para dizer claro. O que... Não, nós vamos na posse lá. Vamos lá na posse. Vai ser uma honra muito grande. E eu agradeço imensamente, mais uma vez, o convite por poder participar aqui desse programa, por poder estar com vocês. E certamente ainda nos encontraremos mais vezes. E já de antemão digo que a diretoria de comunicação da Manriques está de portas abertas pelo menos a partir do dia 17 de outubro. Né? O que não quer dizer que esteja fechada lá. Né? Não vai estar aberta, mais aberta ainda. Até lá ainda. eu não sei como é que está, mas vai estar aberto. Vai estar aberto. Muito obrigado, então, doutor. Um grande abraço, sucesso. Muito obrigado. Um rápido intervalo, nosso Economia e Desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Pois muito bem, nossa Economia e Desenvolvimento dessa semana. Sabe, o Vilmar, nós somos amigos aí, não é muito tempo, né? Mas nós sabemos o valor que tem a amizade, né? Amizade, relacionamentos. Aliás, a vida, o segredo da vida são relacionamentos. Saber fazer relacionamentos, saber valorizar os relacionamentos. Tem pessoas assim que entram no relacionamento para ganhar. Nós temos que entrar no relacionamento para compartilhar. E compartilhar o que é? Compartilhar é você se doar também. Aliás, o Einstein dizia assim, o Einstein tinha uma frase que eu nunca esqueci, eu cito muitas vezes quando eu faço palestras aí, graças a Deus estamos reativando agora as palestras a partir de outubro. O Einstein tinha uma frase que eu nunca esqueci, dizia assim, a vida, Einstein, um grande cientista, a vida só vale a pena quando você vive para os outros. O que significa isso dizer? Não é você abandonar a sua identidade, não, você compartilhar os problemas, as soluções, o afeto.
Isso realmente é verdadeiro, isso realmente é o grande, digamos, segredo do caminhar do ser humano nesta vida, né, Vilmar? A humanidade toda, ela tem esse perfil, porque o ser humano é um ser social, é um ser gregário, que compartilha, não é? Tem esse perfil de caminhar juntos. E quando a humanidade caminha junto e caminha lado a lado, compartilhando, todos ganham, todos crescem. A sociedade ganha, o ser humano digamos assim, se enaltece, né? O ser humano se justifica enquanto essa caminhada aqui. Eu falo tudo isso, né, no começo desse bloco aqui, nós estamos recebendo um grande amigo, né? Nosso que grande compartilha amigo. conosco, o grande Túlio Vieira. Que bom te ver aqui novamente, Túlio. Igualmente, tive uma temporada ausente, né? Motivos pessoais aí, que vocês sabem. Que todos nós passamos, né? Felizmente. E essa pandemia também nos afastou muito, né? É que nós somos daquele grupo, né? Exato. A pandemia, né? Aqui só 13. Aliás, a turma daqui por isso nós estamos bem distantes um do outro, né? É verdade. Mas só de físico. O coração é grande esteve muito juntos. perto. Mas estamos retornando, eu acho que essa ausência traz bastante meditação para a gente reflete muito sobre tudo que está acontecendo e ainda vai acontecer muito, eu acho, no nosso Rio Grande do Sul, mas com certeza eu acho que já passamos o pior. O pior já passou. O pior já passamos. Agora vamos para a recuperação. A gente sempre diz o seguinte, agora teve um médico aqui no programa, o doutor Marcos André, e ele ressaltou exatamente isso, né? A pandemia é uma coisa nova, mas particularmente eu acho assim que ela foi muito mal administrada. Quer dizer, o pior do que a pandemia foi a administração da pandemia. Exato. Que a gente sabe, né, que tem coisa assim que não adianta você confinar dentro de um ambiente, porque ali quem sai, e sempre vai ter alguém que vai ter o contato externo, traz e piora a situação. Nova York foi um grande exemplo, enfim. Bom, mas passou isso, graças a Deus, né? E nós temos eleição esse ano, é muito bom que a gente reflita, né, sobre aquilo que os prefeitos, vai ser uma reunião municipal, uma eleição municipal, que o teu prefeito fez para combater a pandemia. Na verdade, tem muitos prefeitos que, ao invés de comitês de administração da pandemia, criaram verdadeiros comitês de extermínio. Exterminaram vidas e empresas, que também são vidas. A gente sempre brinca, né, dizer que atrás de um CNPJ, né, existem CPFs, com certeza. Que são pessoas. E o problema da politização, né, Túlio? Porque a administração da pandemia, se ela ficasse... E aí, de novo, voltando àquela situação do compartilhamento, da caminhada juntos, mas não houve uma caminhada juntos. Não. Quer dizer, houve bate-cabeça de governadores com os seus prefeitos lá dos seus estados, e os próprios prefeitos também sem saber muito o que fazer, e aí entra entra o judiciário, entra o outro poder legislativo, e todo mundo batendo cabeça. Quer dizer, essa falta de harmonia e a politização da pandemia talvez não tenham trazido os melhores resultados. E dá para acrescentar nisso tudo um pouco de mau caráter das pessoas, né? Porque eu acho que pessoas que estão num cargo político usam isso aí para uma determinada situação que não é a verdadeira, não é a justa, não é o que deveria estar fazendo lá, né? Como dizia o Brizola, outros interesses. Outros interesses, né? Exatamente. Esse é o problema. Exatamente, esse é o maior problema. Mas nós estamos voltando aí, graças a Deus, chegando aí setembro, primavera, novos tempos, a pandemia parece que está sendo colocada no lugar dela, né? Nós vamos ter que conviver com a pandemia, com esse vírus a vida inteira, como H1N1 e todos os tipos de gripes que convivem com o ser humano. Bom, retorno, Coperpoa, planos? Bom, a Coperpoa está retornando, né? Nunca deixamos fechar a Coperpoa, né? Nós sempre tivemos um plantão, alguém atendendo, tentando auxiliar os nossos cooperados, principalmente os funcionários públicos municipais, e estamos retornando, e até por tudo que se passou, pela própria pandemia que existe ainda aí, nós lançamos, a partir do dia 1º, agora de setembro, 2 dias atrás, uma nova campanha de sócios, onde nós reduzimos o máximo o juro, né? Então, o nosso juro ficou muito pequeno, ficou bem baixinho, equiparando aos bancos, os grandes bancos. Perfeito. E para dar a chance para que o nosso cooperado tenha uma válvula de escape aí por todo esse problema que está sendo
vivido na nossa capital. Verdade. Esse é um grande momento, né? E a instituição que tem essa sensibilidade, né, Vilmar? É verdade. Como a Coperpoa tem para os seus associados, é importante. Quer dizer que vocês já estão tendo aí, garante um retorno lá do pessoal todo de agora, né? Eu acho que Exato. Um momento e diferente. além de reduzirmos o juro, nós aumentamos o prazo para pagamento. O então, prazo hoje a pessoa pode pagar até em 60 vezes. Puxa vida. São 5 anos, né? 5 anos. Ela vai lá, tira o seu empréstimo e faz o planejamento que ela quiser, quantos meses quer pagar. Até 60 meses. Até 60 meses. Túlio, até para o nosso telespectador relembrar exatamente assim, qual é o objeto principal da Coperpoa? É trabalhar junto com seus associados naqueles momentos que ele mais precisa, que ele tem que atender os seus problemas pessoais, familiares, e até muitas vezes também pode acontecer de não só necessidades materiais, mas pode ser necessidades de alguma doença na família. Exato. Esse é o objetivo da Coperpoa. Esse é o objetivo. Nós temos vários associados que está no seu limite, vamos supor, né? Mas sempre nós achamos uma maneira de auxiliar. Nunca deixamos ele sem que ele saia de lá sem ter um auxílio da cooperativa. Por isso a cooperativa. O que é a cooperativa? A cooperativa é a união de um grupo de pessoas que cooperam e dali saem as soluções melhores para o atendimento. Eles fazem parte, naturalmente, porque o sistema cooperativista é um sistema empresarial, é uma empresa, não é? Onde todos os cooperados são, na verdade, sócios daquela empresa. Eles fazem parte dessa sociedade, eles também participam, mas na hora que precisam, eles têm essa retribuição, que é o atendimento às suas necessidades, né? E outro detalhe muito importante no sistema cooperativo é que a maioria dos cooperados até nem sabe, é que a cooperativa ela não visa lucros. É isso aí. Entende? Ela cria um sistema de movimentação de verbas, vamos supor, e no final do ano, na Assembleia, ela fecha, sobrou, divide entre os associados. Ela não visa lucro, mas a cooperativa não vive de prejuízo. Não. Aí é que está, essa é a grande diferença. Quer dizer, a cooperativa ela tem um sistema gerencial que é feito pela diretoria, no caso o Túlio, e eles são tão comprometidos com a obtenção de resultados que virão a ser revertidos em favor do associado. Exatamente. Hoje, por exemplo, o associado ele não paga a mensalidade. Ele tem uma verba que ele deposita mensalmente e aquilo ali fica rendendo para ele. Quando ele sair da cooperativa, ele recolhe tudo aquilo de novo. Ele faz um investimento. Ele faz um investimento. Tipo eu estou falando bem simples, que é para ser bem entendido. Agora, aquele investimento dele, naturalmente, também assiste outras pessoas que também fizeram o seu investimento, mas também precisam de alguma... É com aquele investimento que a gente auxilia o chamado compartilhamento de gerações. Hoje uma geração que está pagando, por exemplo, está pagando um plano, né? Esse plano está assistindo o pessoal que mais precisa, que normalmente é um pessoal mais antigo, né, com o recurso atual. Exato. E assim vai se sucedendo, geração após geração. E o segredo do sucesso, Túlio, é a gestão. É a gestão, isso não resta dúvida. Não resta dúvida. Uma gestão séria, íntegra, uma gestão que... Um bom atendimento ao associado. Dá bom atendimento, uma gestão que trabalha com toda a integridade. Exato. É o que nós defendemos lá. O associado, o cooperado, né? O cooperado chega aqui, é a casa dele. Cada um dos cooperados tem um pedacinho daquela casa ali, né? É uma partícula para cada um. Então, o que ele representa para nós? Ele representa um dono da empresa. Sim. Né? Ele é um sócio da empresa. Sim. E então o atendimento tem que ser... E essa visão que a direção tem do seu cooperado. Exato. E a administração de vocês, Túlio, tu és o presidente, qual é a composição dos integrantes da direção? Nós temos, acima de nós, temos a Assembleia Administrativa, que é composta por 5 membros da nossa cooperativa, 5 membros titulares e 3 suplentes. Depois nós temos o Conselho Fiscal, que também está na linha da diretoria. E aí sim, aí vem a diretoria que obedece às ordens da Assembleia Administrativa. E todo e qualquer modalidade, movimento dentro da cooperativa passa pela Assembleia... A diretoria é uma diretoria executiva, então, executa o que a Assembleia Administrativa determina. E anualmente nós temos a Assembleia Ordinária, que é a prestação de conta, dividir os lucros ou perdas também. Assim como divide os lucros, pode dividir as perdas também, né?
Vamos supor que esse ano, por exemplo, com esse problema da pandemia, que tivemos todos esses contratempos, nós vamos fechar mais ou menos, eu acho que equilibrando aí, não vamos ter lucro. Já é uma vitória, né? Já é uma vitória, já é uma vitória. Isso já mostra o bom gerenciamento. Exato. Né? A gente está aliás, quando tu fala em gestor, né, o grande problema desse país é a gestão, né? Com certeza. Quer dizer, se nós tivermos um gestor público, eu fico impressionado com o seguinte, tu sabe, até numa cooperativa, para ter um gestor lá, o cara precisa mostrar que faz isso, que é aquilo que é eficiente, mostrar produtividade, mostrar que tem visão. Exato. Agora, para ser governador, para ser prefeito, o que tu exige dos caras? Não adianta bom discurso no palanque e tal. Esse é o problema do Brasil. O cara é bom de palanque, vamos botar... pelo amor de Deus, é por isso que esse país é uma tragédia do ponto de vista público. E o setor público é tão importante no Brasil que qualquer coisinha que ele faça de errado acaba refletindo na sociedade, na economia. Esse é a grande tragédia nossa, né, Túlio? Com certeza. E outro detalhe, eu acho que... Voltando à política, eu acho que o nosso povo, o povo brasileiro em si, ele não é político, ele não é politizado. Ele vai pela beleza do candidato, pelo bom discurso. Pelo bom discurso. O cara é novinho. Aquele novinho, aquele lá é muito velho. Entende? Ele vai por isso, ele não vai não vai pelo conteúdo da pessoa. Né? Então, eu acho que aí está o nosso grande problema. Um amigo meu esteve no Japão tempo atrás, aí, e ele estava me contando assim, detalhes das empresas japonesas. Eu perguntei para ele como é que era. Ele disse, olha, eu fiquei impressionado. Cada grande empresa dessas, grandes, pode citar qualquer nome da grande empresa japonesa, tu chega assim na sala da diretoria, eu só vejo um mar de cabelo branco. Só gente de mais de 60 anos. E aí é um princípio aristotélico isso, né? Aristóteles dizia que a sociedade devia seguir a maturidade e a experiência dos velhos. E por isso que essas nações são desenvolvidas. Aqui o cara está saindo da puberdade, o cara já assume um cargo, é governador e tal. E aí a tragédia é essa aí, está anunciada, né? Exatamente, é o que está acontecendo no Brasil. Pois é. Túlio, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Retorno. Eu tenho a certeza que assim como setembro é um mês que as coisas se renovam, né? Há uma renovação de vida e tal, a primavera traz o desabrochar das flores, a alegria e tal, que nós estamos também no momento de desabrochar novas coisas, novas ideias e uma reaproximação e, enfim, fazer aquilo que é o nosso papel aqui, que é compartilhar as coisas boas e construir uma sociedade melhor do que essa que nós temos. Eu tenho a certeza que a Cooperpoa, na gerência do Túlio e da diretoria, está fazendo isso para quem é associado. Então, portanto, está aí no telefone aí para vocês, façam contato lá com a Cooperpoa. Eu acho que o pessoal vai começar a ter uma nova era na sua vida. Obrigado, Túlio. Eu que agradeço a oportunidade. Um recadinho final. O recado que eu dou é aos cooperados, né, e aos funcionários públicos municipais de Porto Alegre. Compareçam na cooperativa ou entrem no nosso site. Nós temos WhatsApp, temos sites, temos várias maneiras de tomar contato conosco. E vamos ver as oportunidades que eles terão bem melhores do que oferecem aí fora. Com certeza, não vão se arrepender, vale a pena. Obrigado, Túlio. Rápido intervalo, voltamos já com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Hoje nós vamos iniciar um momento de reflexão para você transformar a sua realidade através do autoconhecimento, aproveitando as energias do momento, que o momento proporciona.
Pois bem, uma das coisas mais importantes, independente de todas as influências externas que existem, é como nós lidamos com a nossa energia interna. Você é um ser dotado de poder para mudar a sua realidade. Você é responsável pela sua realidade hoje. Isso pode ser visto por algumas pessoas como algo ruim. Mas não, você é responsável pela sua realidade, pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso. Você sabia que a sua energia, a sua vibração, o seu padrão de pensamentos influencia a sua realidade hoje? Você sabia que ao mudar os seus pensamentos, a sua realidade, você muda a sua vida? O primeiro passo é monitorar os seus pensamentos, as suas palavras. Se as circunstâncias na vida não aconteceram da forma como você desejava, mude a sua realidade, mude os seus pensamentos e faça diferente. Estas novas situações que tomaram conta do planeta em 2020 vieram afetar cada indivíduo de uma forma diferente e tem por objetivo reestruturar a vida das pessoas de uma forma mais plena. O primeiro passo é mudar e ver o que tem de diferente transformando a sua vida. Se você é empresário, profissional liberal, que tiveram suas vidas e seus negócios totalmente afetados pelo coronavírus, você sabia que as pessoas mais flexíveis, organizadas e otimistas estão aproveitando este momento para se reinventar e para mudar a sua realidade? Um mundo novo de oportunidades vem surgindo e as pessoas mais abertas e conectadas com a tecnologia vão se destacar. Voltará a prosperar. O velho deve dar lugar ao novo, o rígido deve dar lugar ao flexível. Ter o senso de posse veio aos poucos tomando conta e substituindo pelo saber, pelo conhecimento. Crie espaço nos seus pensamentos, novos pensamentos, nova realidade que está formando a sua vida. Abra-se a sua mente para o conhecimento e se reinvente. Renda-se ao processo de mudança. Quanto mais resistir, você sofrerá. O momento pede que você seja capaz de enxergar a beleza no caos, no desconhecido e reformular a sua vida. Mude seus pensamentos e mude a sua vida. Bom, nós estamos no último bloco do programa desta semana e nada melhor do que terminar o programa desta semana com uma grande entrevista aqui, né, com o nosso professor Saul. E aí, professor? É uma alegria, como sempre, estar Começando aqui. a primavera. Tu gosta da primavera? Quem não teve uma primavera, né? Mas isso aqui é rápido, gente. Isso aqui é rápido. Não dá para brincar com esses caras. A primavera é importante, né? A estação, né? Setembro ele vem com uma energia de encerramento de ano, de fechamento de negócios, né? Um ano difícil, o mais difícil, acho que dos últimos 100 anos, pelo menos. É verdade. Desde 2018, né? 1918. Exato. Que teve a peste, aqui era a gripe espanhola. A gripe espanhola, né? Que, aliás, matou no Brasil 20.700 pessoas, a gripe espanhola. Silvio, desde o início da pandemia, né, eu fui para as redes sociais, eu me manifestei dizendo que nós não deveríamos ter parado como paramos, que as coisas não deveriam ter sido assim. E hoje, visitando a gente passa a vida hoje visitando clientes, e agora veio a inovação das reuniões online, né, que vieram para ficar. E as pessoas, os empresários, em termos gerais, se sentindo muito enganados, assim, poxa, não precisava ter parado como a gente parou, não precisava, nós poderíamos hoje nós poderíamos naquele momento ter usado tipo que a gente está fazendo hoje, máscara, o álcool e tudo mais, se preservado, mas não parado os negócios, né? Hoje, o ano de 2020, por uma boa intervenção do governo federal, ele foi bastante subsidiado em termos de economia, com o auxílio emergencial, com o crédito. E por isso nós não chegamos numa situação trágica, né? Mas só para corrigir aqui, a gripe espanhola matou 20.700 no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre foi mais de 2.000 pessoas. Exato, foi uma catástrofe, né, para a época, né? E o mundo não estava globalizado. Não estava globalizado, exatamente. Então, assim, o governo federal ele foi muito assertivo, mas 2021 vem para cobrar a conta.
Né? Então, aonde acabam as carências dos empréstimos que foram feitos, aonde o auxílio emergencial não existirá mais, se avizinhando aí uma reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul e uma reforma tributária no Brasil também. Então, realmente é um ano o ano que vem será um ano de muitos desafios. E entra muito na questão da inovação, da renovação dos negócios, no fato de que a história de sucesso que nos trouxe até hoje não vai nos levar adiante. Então, tem que ter uma reinvenção de tudo isso, né? E a gente começa a olhar, olhando assim, andando pelas ruas, a gente começa a ver e muito triste isso, muitas lojas fechadas, muitas empresas fechadas. E isso é importante tu colocar, Saul, que essas lojas fechadas significam mortes de pessoas também, vidas que se foram, que se elas perderam, digamos, elas adoeceram, muitas delas morreram e outras se suicidaram. O que a gente sempre defendeu aqui, e a crítica que eu faço a todos os governadores e prefeitos, sobretudo aos nossos aqui, foi de que eles só ouviram um lado. Tu fecha tudo, prende tudo, eles acabaram destruindo a economia. Agora estou ouvindo o governador do estado dizer que ou se aprova a reforma tributária ou será o caos. Governador, o senhor é que tem culpa por isso. Tem que assumir que quem fechou tudo aqui no estado foi o senhor. Então, se hoje nós temos essa perspectiva do caos econômico-financeiro, que já trouxe milhares de vidas perdidas também, o senhor tem que assumir a responsabilidade. Governar não é só levantar a bunda da cadeira e fazer, como o senhor disse na campanha. Agora o senhor está vendo a responsabilidade, talvez o senhor não estivesse preparado para isso, né? E essa pandemia veio exatamente mostrar o lado da incompetência dos nossos administradores. Agora, a culpa é do senhor. Se hoje a situação da economia do Rio Grande do Sul vai ser mais trágica do que já é, e as finanças públicas devastadora como já era, vai ser muito mais, a culpa é sua. Sim, e 2021 vem forte para cobrar essa conta. Talvez, e fica um grande alerta agora para 15 de novembro, que, se não me engano, é a data das eleições, né? Talvez a gente tenha dado muito poder para algumas autoridades, assim. Isso é uma coisa que nós podemos começar a repensar, né? Porque o que nós tivemos no nosso país aqui e no nosso estado foi uma visão muito atomística, ou seja, vamos olhar o lado da saúde e o resto a gente vê depois como resolve. Agora a gente está cobrando a conta. A visão tem que ser holística, tem que ser multidisciplinar. Isso aí. E eu posso dizer assim, ó, muitos profissionais que assessoram as nossas autoridades, possivelmente eles não tenham sido escutados, Silvio, porque é impossível uma visão só unilateral sobre um determinado problema desses. E, por outro lado, certo, alguns comércios abertos, prosperando. Eu fui numa loja de estofados, né, e estava ele lá, as cortinas abaixadas, porque hoje o nosso empresário parece meio bandido, ele tem que se esconder para poder trabalhar, né? Então, as cortinas meio abaixadas, todo mundo assim, aí tu entra na loja e tal. Eu perguntei o preço de algumas coisas, né, eu queria conversar com ele. E eu vi, assim, que tinha uma prosperidade no comércio dele, né? E ele, assim, não, estamos vendendo maravilhosamente bem, está tudo bem, né? A crise nos favoreceu. E eu perguntei por que ele, assim, não, as pessoas estão trocando os móveis em casa, querem mais conforto. A questão do home office também modificou muito o perfil da venda dos imóveis. Então, as pessoas começam a ver. E até, assim, clientes nossos que têm espaços comerciais, né, de trabalho para 100 funcionários, estão começando a rever a questão do tamanho da empresa, espaço físico, tá? Querendo ganhar em mercado e diminuir o espaço físico para diminuir custo. Então, começa a se ver, por exemplo, que um colaborador ele custa, em média, R$1.000 por mês, pelo fato de ele estar na empresa ocupando espaço com móveis, e, né, com gastando café, luz, essas limpeza, coisas. café. Então, se tu mantiver esse cara em casa trabalhando, e hoje com toda a tecnologia possível, né, que também foram outras empresas que prosperaram muito, as empresas de tecnologia, para propiciar que o home office acontecesse, se tu mantiver essas pessoas em casa, tu consegue ter uma operação mais competitiva. Como o mercado hoje não é mais o Brasil, é o mundo, né, a gente consegue ampliar as fronteiras, tu consegue ser mais competitivo, tu consegue ter um preço melhor e tu consegue, no caso, avançar. Quem não tiver uma visão mais tecnológica e mais inovadora,
Hoje à tarde eu estou indo exatamente falar isso numa rede de mercados, né, sobre a tendência da indústria 4.0 no mercado, que é o supermercado 4.0, que é um mercado mais tecnológico, focado em lives para merchandising, focado em delivery, focado em toda uma estratégia, né, de ajudar serviços aliado ao varejo, né? E é exatamente isso que se prega. Quem não tiver essa visão mais inovadora não vai prosperar nessa nova economia pós-Covid. É isso que a gente tem enxergado. Qual evidentemente, né, Saulo, tocar nesse assunto, mas para finalizar nossa entrevista, na verdade, a questão da organização do trabalho vai ser profundamente alterada. E também o talento profissional. Eu tenho falado muito nisso, né? Como nós temos uma consultoria na área tributária, olhando a questão jurídica e contábil, eu trago a figura do contador como um profissional estratégico para o futuro das empresas. Com essa reforma tributária que está chegando, ela diz que vai simplificar, mas o que vai simplificar, na verdade, é a fiscalização e vai trazer muito desafio para os administradores, para os empreendedores, e vão ter que se cercar de profissionais muito bem qualificados na área contábil, na área jurídica, na administração, na engenharia, né? Em todas as áreas, assim, esses profissionais eles vão despontar. E esses profissionais eles têm que estar muito alinhados com a inovação e a tecnologia. Tá certo. Professor Saulo, o pessoal que quer fazer uma conversa com um amigo, como é que faz? Não, tem meu WhatsApp lá, tem também PS Capital, é professor Saul, né? pscapital.com.br, ou meu WhatsApp, 51992346577. Muito obrigado, Silvio. Tá bom, recomendo, porque na verdade as empresas vão precisar muito as pessoas ouvirem essa palavra, e a palavra transforma. Obrigado, Saul. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Nossa Economia e Desenvolvimento dessa semana fica por aqui. Um convite na semana que vem, um novo encontro. Até lá.